Vamos falar de... É coisa boa ou não é? A solução é a coisa boa, né? Mas a ansiedade não é coisa boa. Não. Hoje nós estamos aqui com o quadro Bate-Papo com a Pastora Jaque. Sempre a gente levanta um tema. E hoje nós vamos falar de um tema que quase ninguém está precisando ouvir, né? Ansiedade. Pastora Sheora, você é uma pessoa ansiosa? Não, não muito. Bota a mão Não na minha muito. cabeça aqui, por favor. Libera a unção. Tá liberado, pastora. Não muito, pastora. Ai, como que é? Me ensina, pelo amor de Deus. Ai, pastora. Eu sou uma pessoa ansiosa, como eu estava dizendo ali pra Cidinha, mas assim, eu vivo na cruz, né? A ansiedade fica lá, crucificada. Mas se eu não cuidar, se eu não vigiar, se eu andar na carnalidade, eu realmente, assim, a ansiedade toma conta de mim. Já é uma coisa meio que de família, sabe? Mas eu procuro vencê-la todos os dias. Eu tenho vencido, graças a Deus. Mas é uma luta. O que é ansiedade, pastora Sheora? É um grande mal-estar físico e psíquico, né? São aflições, agonia. A Organização Mundial, né, da Saúde nos diz que 30% da população sofre desse mal. Sabia, pastora Jaque? Aff, misericórdia. 30%. Você faz parte dos 70? Graças a Deus, né? Amém, com certeza. Eu faço parte dos 30. Ai, 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 Jeová. Agora é terrível, né? Porque ela causa grandes males, né? Para a saúde. Eu tava vendo aqui algumas coisas sobre a ansiedade, físico. né? Olha só. Coração disparado. Isso. Sudoríase. Pressão baixa ou alta. Roer a unha. Dá uma olhada aí nas suas unhas. Alergias. Tonturas. Isso. Dores de cabeça. Tremores. Visão embaçada. Gastrite. Enjoo. Tensão muscular. Comer demais ou comer de menos. Estresse agudo. Tudo isso pode ser, né? Também pode ser gerado por outras coisas, mas pode ser sintomas de ansiedade. Com certeza, com certeza. Augusto Cury, um grande psicólogo, eu admiro muito, li os livros dele. Ele fala que ansiedade é a mente acelerada, é a síndrome da mente acelerada. Verdade, isso mesmo. Então, as pessoas ficam com a mente acelerada. Hoje em dia, o ser humano quer tudo pra já, né? É a geração micro-ondas, quer tudo pronto. Até as crianças, elas não têm paciência. Quando pedem uma coisa, quer que os pais atendam imediatamente. Até as crianças já estão sofrendo dessa síndrome, né? Desse mal. Até as crianças já estão afetadas por isso, né? Até as crianças. Elas já nascem nesse mundo, né? De iPhone, de iPad, de smartphone, né? E aquilo que uma criancinha, um bebê, há um tempo atrás, nascia de olhinho fechado. Hoje, uma criança com 1 ano já tá com o dedinho lá no celular, levando. E aí vem aquele excesso de informação. Não que isso é errado, mas tudo tem que ter equilíbrio, né? E aí vai gerando essa cobrança dos pais também, né? Uma cobrança maior do que o necessário, vai gerando também, né? Tem que ir muito bem na escola, tem que ir bem nas notas, aí tem que fazer natação, tem que fazer inglês, tem que fazer mais um esporte físico, tem que isso. E vai gerando aquele estresse na criança, né? E ela atinge todas as classes sociais, né? Todas as classes sociais e todos os tipos de temperamento, né, pastora? Porque tem gente assim, que é aquela pessoa mais sanguínea, mais enérgica, tem mais tendência a ser ansioso. Mas não é. Um melancólico pode ser ansioso. Fleumático. Também nós temos também, só que mais assim, mais controlado, né? E é interessante porque algumas pessoas vivenciam essa ansiedade de vez em quando. Mas outras pessoas, com frequência, ficam como aquele vulcão entrando em erupção, assim. Ai, meu Deus! E aí fica com aquelas preocupações, não consegue dormir. Depois que dorme, não consegue acordar. É pior. Né? E fica com aquela preocupação e a mente não para. Né? Fica pensando, e será que vai dar certo e tal, né? Como que é aquela pesquisa que você viu, Sodi? A ansiedade, ela é terrível, né? E eu estava vendo que o psicólogo Augusto Cury nos falou que cada 40 segundos uma pessoa se suicida na Terra.
E a cada 4 segundos, uma pessoa tentou suicídio. E em menos de 1 segundo, uma pessoa pensou em morrer. Meu né? Deus. Na verdade, nenhuma pessoa pensa em morrer. Ela quer, né, matar a dor, a angústia. Não conseguem, né, elas não querem tirar a vida, mas por isso acabam tirando a vida. Mas não é isso, a pessoa está dando um grito de socorro. Como ela não consegue achar uma solução, então ela fala, melhor eu morrer, né? Isso, como eu estava te falando. Quando eu fiz capelania hospitalar, o nosso professor, que é capitão dos bombeiros, ele disse que tem crianças tirando a vida. E isso não é divulgado. Você pense numa criança tirar a própria vida. Isso não é divulgado. Por quê? Isso querendo chamar a atenção. O que os pais têm feito hoje? Entrega a criança na frente de uma televisão, que hoje não é mais nem na frente de uma televisão, né? Hoje em dia, entregam a criança na frente de um tablet, de um celular, de um celular, né, de um tablet, de um notebook. Então, tudo isso vai trabalhando na criança essa ansiedade e essa falta de companhia, né? Esse companheirismo, a companhia, a brincadeira. As pessoas deixam de vivenciar isso, de ter esse momento precioso. Então, as crianças sentem falta disso, querem chamar a atenção dos pais e não conseguem. Né? Isso atinge várias classes, assim como o idoso, jovem, adolescente. Todo tipo mundo está sujeito a sofrer por esse mal, né? É verdade. Pastora, vamos falar aqui, né? O que a Bíblia fala a respeito desse tema? Porque a Bíblia fala muito sobre essa situação, né? Eu vejo assim, pastora, nós temos hoje psicólogos maravilhosos que podem nos ajudar. Na nossa igreja temos um. Algumas pessoas temos, né? O pastor Jorge, né? Esteve aqui comigo falando sobre autoestima esses dias. Verdade. Nós temos... Algumas pessoas entram numa crise que precisa de um controle de remédio mesmo. De ajuda médica, de psiquiatra. Nós, pastores, não somos contra isso. Ao contrário, dependendo do caso, nós até recomendamos mesmo a pessoa procurar. Mas a palavra de Deus está repleta assim, de mensagens, de nos ensinando como que nós podemos nos livrar da ansiedade. Uma delas que fala assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã. É linda. Né? A palavra de Deus nos ensina que nós podemos, por que nós não podemos, precisamos nos inquietar? Porque nós podemos confiar e descansar no Senhor. Apresente a Ele as suas petições e Ele vai nos abençoar e vai nos ajudar. Então, uma das grandes coisas que nós precisamos aprender, nós que somos ansiosos, é aprender a confiar em Deus. Porque a ansiedade, ela anda na contramão da fé. É verdade. Né? Verdade. A pessoa acredita que vai dar errado, mas não acredita que vai dar certo. Então, uma característica para sermos libertos da ansiedade, exerça a sua confiança em Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus tem controle de todas as coisas na nossa mão, né? Uma outra coisa, pastora Sheila, a palavra de Deus fala assim, Deus, né? Eu cuido dos animais, eu cuido do lírio no campo, eu cuido da natureza. Eles não trabalham, eles não fiam e eu dou para eles o alimento, o crescimento. Eu não vou cuidar de vocês? Que é a minha criatura, que é a minha melhor criação, o ser humano. Então, o que você tem a dizer, pastora, a respeito do que a palavra de Deus diz a respeito disso? Nós precisamos gerenciar a nossa mente, né? E Exato. como? É através da palavra de Deus. Não tem como. Só através da palavra de Deus nós podemos vencer todas essas coisas. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Filipenses 4:6, que nos diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Por que Deus fala isso? Não andeis ansiosos, né? Como nós falamos no começo, a ansiedade ela causa muitos males, isso não vai te acrescentar coisa boa, só coisas ruins. Por isso ele fala, não andeis ansiosos. Coloque diante de Deus as suas petições, as suas preocupações, porque o Senhor ele é poderoso para te suprir, né? Para sarar, para curar. Ou seja, pastora Sheila, é possível sim. É possível. Em Jesus nós sermos libertos. Verdade. Nós temos uma vida controlada, equilibrada. Eu estou falando porque eu sou uma pessoa, como eu disse aqui, ansiosa,
Graças a Deus eu venço a ansiedade todos os dias, eu procuro deixar ela na cruz, mas só é possível se nós formos cheios do Espírito Santo. É verdade. Porque com a força do nosso braço a gente não consegue. Não. Por isso Jesus veio, né, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou a pessoa do Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar nas nossas fraquezas, né? Porque a ansiedade é uma fraqueza. O ser humano tem essa fraqueza. E nós precisamos vencer em Deus, né? Tem uma palavra lá na igreja que eu aprendi, assim, que eu amo muito, que a IECG fala sempre nas escolas de líderes, liderança avançada, nos cultos, né? Que fala Romanos 12:2, para que nós renovemos a nossa mente, né? Transformai-vos a nossa mente, né? Transformai a vossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Nós né? não podemos nos conformar, né? Mas às vezes a gente toma a forma das preocupações, Isso. a gente toma a forma daquilo que às vezes nem aconteceu ainda. Ai, meu Deus, não Isso, aconteceu, mas a gente verdade. começa a ficar... Verdade. Tem pessoas que fazem o velório bem antes, né? Cria, né, uma coisa na cabeça, né? Bem antes, né? Já começa a ver quem vai no velório dela. Augusto Cury, ele falou que ele teve um paciente que tomava 40 banhos por dia. Meu Deus, não tinha nem pele o ser humano. Quem toma 40? Por quê? A síndrome. Se enxugava com a toalha e daqui a pouco achava que a toalha estava contaminada, que a toalha estava suja, aí ficava com aquela síndrome. Se não tomasse outro banho, ficava muito ansiosa, aí voltava pro banho. E 40 banhos Os ao sintomas dia. da ansiedade, né? Ansiedade. Sim. Como também tem a síndrome do pânico. Também. Né? Também é um dos sintomas. Já é um caso um outro papo pra gente conversar, né? É dentro da ansiedade, pastora. Exatamente, é verdade. A síndrome do pânico é uma consequência muito séria a respeito. A pessoa tem medo de sair de casa, a pessoa tem medo de dirigir, a pessoa tem medo de ficar doente, né? Então... é um papo muito amplo que a gente teria aqui para conversar horas e horas e horas e horas. Mas eu vou te contar, nosso tempo acabou. Eu falei para a pastora, nem dói, porque quando a gente começa, o papo começa a ficar bom, o nosso tempinho já acaba. Mas, pastora, eu queria que você desse a última palavra aqui a respeito de ansiedade para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e são ansiosas. O que elas têm que fazer? Vão para Deus, procure uma igreja... Procure se dedicar. Procure ajuda, né, pastora? Ajuda também profissional, porque nós também precisamos, muitas das vezes, né, de ajuda profissional. Então, procure, não fique com receio do que as pessoas vão dizer, mas procure ajuda. Não fique trancado no quarto, nessa casa, saia desse lugar, procure ajuda. Não fique criando coisas na sua cabeça, né? Coisa sem fundamento, que nem existe. Mas saia desse lugar. Deus tem grandes coisas para você. Deus pode escrever uma nova história para você. Amém. Saia desse lugar. Olha só, confie em Deus, tá? Vigie aquilo que passa na sua cabeça. Isso. Não fica criando histórias, coisas inexistentes. Alguém olha para você, já estão falando e fica preocupada. Confie em Deus. Renove a sua mente com a palavra. Isso. Encha a sua mente da palavra, aquilo que a pastora Sheila falou aqui. Se encha do Espírito Santo. E se você vê que seu caso já está bem em crise mesmo, procure ajuda. Porque senão daqui a pouco a pessoa já está pensando em suicídio. E leva, né? E leva. Procure ajuda. Que Deus abençoe e te guarde aí, em nome de Jesus. Obrigada, pastora, pelo carinho. Obrigada, seu amor.